a guerra comercial dos Estados Unidos com a China vai muito além do comércio. É uma competição estratégica, econômica, científica, tecnológica e militar pela supremacia mundial, com áreas de uma nova Guerra Fria. O jornal inglês Financial Times noticiou hoje que um alto funcionário do regime comunista chinês fez uma ameaça velada aos Estados Unidos, suspender a exportação de minerais estratégicos conhecidos como terras raras, essenciais a vários produtos de alta tecnologia, para eles não serem usados para retardar o desenvolvimento chinês. Os Estados Unidos, por sua vez, deram uma aliviada. Um novo relatório do Tesouro americano sobre comércio desleal evitou acusar a China de manipular o câmbio, embora o câmbio valorizado tenha sido um elemento central da política de desenvolvimento da China, e o presidente Donald Trump tenha denunciado várias vezes durante a sua campanha eleitoral que a China é manipuladora do câmbio. A China fica sob observação numa lista de 21 países com saldo comercial com os Estados Unidos superior a 40 bilhões de dólares. O complexo industrial militar chinês está convencido de que os Estados Unidos querem conter a China com a guerra comercial deflagrada por Trump. A contenção foi uma política dos Estados Unidos adotada durante a Guerra Fria contra a União Soviética. Em 22 de fevereiro de 1946, o embaixador americano George Kennan enviou um longo telegrama ao Departamento de Estado sugerindo uma estratégia para enfrentar o desafio de Moscou. Como o sistema econômico comunista era inviável, bastaria conter o expansionismo soviético para o inimigo não dominar o mundo até a implosão interna do regime. Essa estratégia é conhecida como contenção. A diferença fundamental é que a China aderiu ao sistema capitalista e se tornou uma superpotência econômica. Quando a União Soviética acabou, o comércio bilateral com os Estados Unidos girava em torno de 2 bilhões de dólares por ano. Com a reforma econômica chinesa a partir de 1978, os Estados Unidos e a China se tornaram economias interdependentes. O comércio bilateral entre os dois países mais ricos do mundo chegou no ano passado a 660 bilhões de dólares, com um déficit comercial de 419 bilhões para os Estados Unidos. Este é o principal motivo econômico da guerra comercial travada por Trump. As terras raras são 17 elementos de número atômico elevado. China, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Índia e Austrália têm as maiores reservas. A China detém 40% das reservas, mas é responsável por 78% da produção. Com uma política de preços baixos, eliminou a maior parte da concorrência nos anos 1990. Mas o volume desse comércio de terras raras é baixo. No ano passado, os Estados Unidos compraram 4 mil toneladas da China no valor de 175 milhões de reais, ou seja, isso é praticamente nada diante dos 419 bilhões de dólares de déficit dos Estados Unidos no comércio bilateral. Várias empresas americanas produzem hoje na China, aproveitando benefícios, especialmente a mão de obra barata. As cadeias produtivas se tornaram interligadas. Por exemplo, os microchips produzidos nos Estados Unidos são enviados à China para serem testados e selecionados. Ao voltar para os Estados Unidos, com a atual política de tarifas de Trump, serão sobretaxados. Da mesma forma, os telefones inteligentes da Apple, projetados e desenhados na Califórnia, são montados na China. E os telefones inteligentes fabricados pela companhia chinesa Huawei usam o programa operacional do Google. Se os Estados Unidos mantiverem a Huawei numa lista negra de empresas que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos, a China pode desenvolver toda a tecnologia necessária para a internet. Já tem seus próprios equivalentes do Google, do Facebook e do Twitter. Pode desenvolver uma rede de computadores totalmente paralela dos Estados Unidos e do resto do mundo. Ao mesmo tempo, se a China insistir em usar as terras raras como arma na guerra comercial, os Estados Unidos, isso vai incentivar a produção desses minerais estratégicos em outros países. Então, no fundo, os dois têm muito a perder com essa guerra comercial. Outro dia, o presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de incluir a Huawei nas negociações comerciais com a China.
é um precedente perigoso. Se uma empresa ameaça a segurança nacional, a questão não pode ser resolvida simplesmente em negociações comerciais. A China perdeu a liderança da economia mundial ao não entrar na primeira revolução industrial, que começou na Inglaterra depois de 1750. A China ficou para trás na revolução tecnológica da eletroeletrônica e dos computadores depois da Segunda Guerra Mundial. Quer ter a certeza de estar na linha de frente da próxima revolução tecnológica, da internet móvel de quinta geração e da inteligência artificial. Os Estados Unidos, por sua vez, sabem que o desenvolvimento científico e tecnológico é a base da sua supremacia militar. Então, estão exigindo uma mudança do modelo econômico que proporcionou o extraordinário desenvolvimento chinês das últimas 4 décadas. Mesmo que as atuais negociações levem a um acordo comercial, será um conflito de longo prazo, com consequências imprevisíveis para o mundo inteiro. Mais comentários e notícias sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.